Vovó, conte-me uma história. Hoje eu vou contar para você a história de Davi. Davi era o oitavo filho de Jessé, um homem de Belém de Judá. Ele cuidava do rebanho de seu pai e posteriormente se tornou um músico e um guerreiro. Davi era um rapaz ruivo, de boa aparência e que já ajudava nas tarefas de casa. Davi apacentava as ovelhas de seu pai ainda muito jovem. Embora parecesse uma tarefa simples, Davi levava esse trabalho muito a sério. Corajosamente, ele defendeu seu rebanho de predadores terríveis, como urso e leão. Um dia, seu pai mandou este jovem pastor, de nome Davi, levar comida para seus irmãos que estavam na guerra com o exército de Israel e estavam sendo afrontados, ameaçados por um gigante de nome Golias do exército dos filisteus. E já fazia 40 dias que isso estava acontecendo. Está lá em 1 Samuel 17:16. Diz a Bíblia que ele vinha até os filisteus de manhã e à tarde com insultos e zombaria, pois ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante Golias. O jovem Davi chega para trazer comida para os seus irmãos nesta guerra contra os filisteus e Deus o enche de coragem e ele diz. Está lá em 1 Samuel 17:26. Quem é este incircunciso filisteus para afrontar os exércitos de Deus vivo? O rei fica sabendo das palavras de Davi e manda chamá-lo. E diz a Davi que ele não podia lutar contra o gigante filisteus, pois ele era muito jovem e o gigante sempre foi um guerreiro desde sua infância. Davi argumenta com o rei. Ele diz que Deus o livrou quando ele lutou com leões e urso e que também Deus iria livrá-lo do gigante Golias. A sua confiança, a sua fé em Deus era extraordinária. O rei Saul, a princípio, não autorizou, mas as palavras de fé e confiança de Davi convenceu o rei e ele autorizou Davi a enfrentar o gigante Golias. Claro que quando o gigante Golias viu Davi vindo para enfrentá-lo, dobrou seus insultos e zombarias. Ele diz a Davi: Vou matá-lo e dar sua carne às aves do céu e às bestas férias do campo. As palavras de Davi foram de um verdadeiro adorador que cria que Deus era com ele e que ia dar aquele gigante em suas mãos. Davi diz assim: Você vem a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Olha que palavras lindas de fé e de confiança de Davi tinha em Deus. Assim, Davi vai contra o gigante e com uma pedra em uma funda, Davi acerta a testa do gigante que vai ao chão. E em seguida, com a própria espada do gigante, ele corta-lhe a cabeça e leva puxando. Devia ser uma cabeça muito grande. Davi era pequeno, era um jovem. Para o exército de Israel, do Deus vivo. E Israel saiu vencedor daquela guerra. A história de Davi é um exemplo de como Deus pode transformar a vida de uma pessoa, mostrando que a grandeza não está apenas na força física, como daquele gigante, ou no poder político de um governo, mas sim na humildade, na fé e na busca pela presença de Deus. Davi era assim, ele tinha fé em Deus, acreditava que Deus agia através dele, e por isso não tinha medo das situações como o gigante Golias. Ele pegou apenas 5 pedrinhas em uma funda. Ele roda essa funda e assim a pedra com a mão de Deus acerta a testa do gigante que cai no chão. Assim, com a própria espada, ele corta sua cabeça e leva para o exército de Israel. Assim foi a vitória maravilhosa do povo de Israel. Não por um gigante, mas pelo menino que cria, confiava em Deus. Davi cresce
e é coroado rei por Samuel, mas não pode assumir o reinado e levou mais ou menos uns 15 anos, não se sabe ao certo, depois para ele assumir o reino de Israel. Ele se tornou rei de Israel, foi corajoso e sábio, mas cometeu alguns erros, mas foi humilde e buscou o perdão de Deus. Davi foi conhecido por sua vitória sobre Golias, o gigante filisteu, e por sua habilidade como músico e guerreiro, ele também foi um homem de grande fé e devoção a Deus. Davi escreveu vários salmos da Bíblia e até hoje se cantam e oram esses salmos. Davi foi considerado o maior rei de Israel por sua liderança e fé. Através dele, podemos ver como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes coisas para o povo. Seu reinado foi marcado por guerras e perseguições, mas também por grandes vitórias e pela organização do serviço de adoração ao Senhor. Sua história é apresentada nos livros de 1º e 2º Samuel da Bíblia. Davi deixou registrado em uma de suas poesias mais conhecidas, que é o Salmo 23, que diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". É belíssima a comparação de Deus com o supremo pastor do seu povo. Além de poeta e compositor, Davi também era um músico brilhante, excelente. Davi tinha algo muito importante. Ele sabia que a sua força vinha de Deus. Ele era humilde quando errava e pedia perdão com sinceridade para Deus. E assim estava sempre em comunhão com Deus. Hoje nós falamos sobre a vida de Davi. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre o filho dele, o rei Salomão. Vamos orar, amiguinho? Papai do céu, abençoa a minha vida, abençoa a vida do papai, abençoa a vida da mamãe, abençoa a vida dos meus familiares. Fica conosco, papai, me ensina a ser obediente, em nome de Jesus. Amém. Amiguinho, fica na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Aqui quem vos fala é a pastora Itamara.